A aula sobre a proporção áurica. Data desconhecida. Estava sentindo o terceiro olho fortíssimo neste dia antes de dormir. O chakra pulsava muito. Apaguei. Me vi na Caixa Econômica com meu pai, discutindo sobre a política da empresa, sobre um colega dele que ganhou na votação para presidente da associação, mas aparentemente não chegou à presidência. Lembro que na portaria da Caixa, Jain estava dando em cima de Josi, enquanto esta se fazia de fácil ao extremo para ele. Depois disso, fomos ao Parque Mutirama, um parque de brinquedos aqui de Goiânia. Pegamos uma fila imensa para um dos brinquedos. Conversei também com várias garotas que estavam lá. Mas então fui levado para uma sala de aula, e não faço ideia de como fui parar lá. Nesta sala estavam também a HP e mais algumas pessoas que conhecia. Haviam computadores, e cada um ficava em sua mesinha. Lembro dos vários estudantes, e da aparência de alguns, em todos os detalhes. Lembro de uma loirinha peituda, que nunca vi na vida física, e outras pessoas que jamais vi. Haviam várias pessoas aparentemente de diversos lugares, mas alguns me chamavam a atenção por serem aparentemente estudantes da UFG, de diversos cursos. Diversas idades, diversas áreas de atuação, enfim, um monte de gente misturada, na maioria jovens estudantes como eu. Tive aula sobre finanças aplicadas, com alguns cálculos bem avançados, envolvendo juros. Haviam problemas do tipo resolva os juros compostos após 55 meses junto com determinadas capitalizações, e com impostos inclusos, e outras coisas mais, para que dê o lucro exato que se deseja para vender determinado produto. E teve muita explicação também sobre finanças e o mundo financeiro. O professor explicou que as pessoas normais não sabem calcular direito, e se dão mal ao pagar as coisas em prestações, pois não calculam baseadas na inflação, juros, e diversos fatores o valor real a ser pago. Ele explicou também outros fatores, e fórmulas, muito avançadas, que não lembro e não consigo rememorar exatamente e trazer para o físico, tamanha a complexidade. No intervalo, que tivemos na própria sala de aula mesmo, por breves momentos, algo como entre uma aula e outra, comecei a conversar com uma das garotas, e ela me contou que gostava de uma outra garota, esta outra que era uma morena pequena e bonitinha, e bissexual. Então no meio da conversa, sobre homossexualidade e a menina que ela gostava, e que na verdade eu sabia por intuição que enganava ela, de certa forma vi em tela mental isto, a garota ficou muito revoltada, por eu contar o que vi. Eu só estava conversando numa boa, mas ela estava irritada e a discutir. Expliquei calmamente pela minha intuição e pelo que vi em tela mental, que a garota que ela gostava, que era muito patricinha e fazia direito na UFG, a estava enganando. Eu disse com bastante eloquência e sinceridade, digamos assim, sem papas na língua. Disse também que ela era só uma fachada. Só aparências. Em seu computador pessoal, ela gravou a nossa conversa, irritada e me considerando homofóbico, de certa forma conversava dava a parecer e transparecer isto, pois eu criticava muito a garota que ela gostava, que era bissexual. Mas era só uma conversa normal, com críticas sinceras. Mas ela irada, gravou e queria usar do áudio para me incriminar, me prejudicar e quem sabe me fazer ser expulso da escola, ou seja, das aulas no astral, do curso avançado de sei lá o que no astral. Então a professora voltou para dar aula do curso avançado de alguma coisa no astral, e ela já foi então chamando a professora, e mostrando o áudio, colocando a sala inteira para ouvir. Todos escutaram. Todos ficaram me julgando, inclusive a professora, e eu fui repreendido pela mesma, sobre ser duro e falar coisas demais, além de ser arrogante, pois já julguei a menina que a outra gostava como duas caras e traíra, conforme estava no áudio. De certa forma a sala inteira estava contra mim, até a professora contra mim, todos estavam contra menos a HP, que como sempre fazia lá e por algum motivo eu sabia, estava me defendendo. Estavam todos ouvindo o áudio ainda, quando no meio do áudio a professora parou, e viu que havia algo de diferente. Ela então mostrou para todos e ficou chocada. Nas ondas sonoras, reproduzidas pelo computador como que naqueles aparelhos de media player, onde se vê as ondas, com os desenhos que se formam, ela chocada viu algo e mostrou para todos. O desenho das ondas sonoras de minha voz no áudio formavam o padrão do ouro, a proporção áurica. Neste mesmo momento todos da sala de aula ficaram chocados.
pois era algo que todos já haviam estudado, e era um indicativo de pureza na fala e de que a pessoa estava falando a verdade mesmo, a verdade mais pura. Houve uma trilha sonora ou som emitido pela máquina nesse momento tipo 1. Mas muito mais profundo, forte, intenso, perfeito, estilo um coral, no estilo de música clássica, mas algo astral, indescritível na 3D, tipo trilha sonora épica. Ela exibiu para toda a turma, as ondas que minha voz fazia no computador, as proporções certinhas. Havia uma forma de fazer isso automaticamente no computador. Pegava-se o zigue-zague das ondas e colocava num padrão circular. Enfim, é difícil explicar isso, mas tinha um jeito certo de se fazer. Então a professora parou e sentou um pouco, calada, e meditou um pouco ali, sem acreditar. De certa forma revoltada porque queria me dar uma lição sobre minha própria arrogância, e evidentemente isso não seria possível mais. A sala inteira estava chocada, as pessoas boquiabertas e comentando entre si. Neste momento a HP veio me cumprimentar, estendeu a mão para mim, todo feliz. E ele dizia: "Ah, eu sabia, moço. Eu sempre acreditei em você." E ficou então me elogiando e dizendo algumas coisas, enquanto todos ao redor estavam literalmente chocados. Então eu me levantei e fui até a professora, que ainda estava sentada numa cadeira e chocada também, tentando entender. Então eu disse: "Professora, a senhora poderia me explicar o que significa isso?" De certa forma eu sabia pouco sobre a proporção áurea. Então continuei: "O que significa essa proporção áurea na minha fala, além da verdade, professora?" Ao que me lembro e pelo que vimos em sala de aula, era um atributo extremamente raro, e que somente almas muito puras, e muito evoluídas possuíam, aparentemente Leonardo da Vinci era um destes que possuíam. Mas haviam vários outros exemplos de que não me lembro. Além disto, pelo que me lembro das aulas, essa habilidade unia a capacidade de prever a verdade com falar a verdade sempre. A professora ficou ainda um tempo pensativa. Não era a primeira vez, mas algumas outras vezes no astral eu já havia sido repreendido sobre minha forma de pensar em relação à homossexualidade, por muitos considerada preconceituosa, e inclusive fui colocado para fazer assistência em gays. E de certa forma ela queria me ensinar uma lição, mostrar minha arrogância e ajudar a me fazer pensar que ser gay era algo normal, perfeito, belo e natural. De certa forma eles sempre eram muito contra o preconceito contra gays. Mas isso que aconteceu de certa forma causou uma grande controvérsia. O padrão ouro realmente havia mudado tudo, e era algo que nenhum deles lá, nem mesmo a professora, possuía. Ninguém mesmo, era algo extremamente raro. Isso faria com que eles tivessem que rever até mesmo o que eles consideravam como verdade. Conforme ela pensou, e eu de certa forma captei na hora os pensamentos, ela iria se reunir com toda a diretoria, e os representantes ali do centro de estudo no astral, e ver o que estava acontecendo, rever os métodos de ensino deles e reavaliarem o que consideram como verdade. Depois de um breve tempo ainda sentada, chocada com a situação e meditando sobre isso, ela então falou: "Senta lá que eu vou explicar." Então ela foi para o quadro, e então começou a falar para a turma. "Como vocês podem ver, até eu estou chocada. Mas esse áudio que tentaram usar para incriminar e tirar nosso aluno do curso aqui no astral e com razão, na verdade provou apenas que ele falava uma verdade incontestável." Ao mesmo tempo que a professora falava isso, HP comemorava, e ria apontando para as lésbicas, ao mesmo tempo que dizia algo como: Vai mais suas trouxa." Zombando um pouco, caçoando. E a professora continuava: "Mesmo com toda a arrogância e tudo que ele falou, o padrão de ouro não mente. Então, vocês já sabem, que é algo muito raro. E que acontece?" Então eu, emocionado com tudo aquilo, acordei, antes que ela terminasse de explicar. Fiquei um pouco chateado, pois realmente o que me fez acordar foram as emoções, que deixei que fluíssem com força. Foi algo realmente muito forte tudo aquilo para mim. Como sempre, assim como no plano físico, lá estou eu no astral, causando polêmica e chocando as pessoas. Mas desta vez foi de um jeito bem estranho.